E hoje a gente tá aqui para o segundo vídeo da série Manual do Investidor. No primeiro vídeo a gente abordou algumas corretoras, entendeu os diferenciais de cada um. A gente falou de qual que seria a corretora mais interessante, corretora ou banco aqui, né? Hoje eu quero trazer aqui para esse vídeo um ponto bem importante que eu acredito que seja a barreira de muita gente ainda que vai começar a investir, que é como é que na prática eu consigo fazer um investimento. A gente tem vídeos aqui da carteira do canal, da nossa série Jornada ao Milhão, onde a gente mostra em alguns vídeos eu investindo na prática, mas eu decidi trazer esse vídeo de uma forma mais didática. Então, sem enrolar muito, vamos aqui na tela que vai aparecer para vocês no meu celular. Vou pedir para o editor tampar qualquer informação mais sensível que for aparecer. E eu vou começar aqui a mostrar primeiro pelo Banco Inter, tá? Eu vou mostrar o Banco Inter e a Nubank nesse vídeo, porque eu acredito que sejam os aplicativos que a maioria do pessoal usa, né? Para guardar o seu dinheiro, para aplicar na caixinha. Por esse motivo eu vou usar essas duas plataformas e explicar como é que a gente pode estar investindo a partir dela, né? O que a gente olha e tudo mais. Então, bom, tô aqui na interface do Banco Inter, tá, gente? Aqui sem muita novidade, né? Se a gente quiser abrir o porquinho aqui para aplicar na caixinha do Inter, que seria o porquinho. Títulos do Tesouro Direto a gente já consegue ver aqui. E aqui muito legal é aquilo que eu já venho falando aqui no canal algumas vezes. A gente tem algumas diferenças, né? Por exemplo, esse tesouro aqui, né? Eu apertei a primeira opção ali, ele é um tesouro pós-fixado, então ele é um tesouro Selic, mais 0,07 é praticamente um pós-fixado. Então se a Selic tá alta, ele vai render bem, se a Selic cair, ele vai render um pouco menos. Tesouro pré-fixado a gente também consegue ver que é uma taxa travada. Então, ó, tesouro pré-fixado 2032, 14,02% ao ano. E ainda tem os títulos de tesouro mistos ali, né? Que é pré-fixado e pós-fixado. Então, geralmente aqui, ó, IPCA mais 1%, IPCA mais 7,5%. Tem as datas de vencimento. Aqui basta pra gente escolher em qual deles a gente vai investir, né? Esse tesouro IPCA mais com juros semestrais, inclusive, ele é um título de tesouro normal, mas ele te paga juros semestralmente. Então, a cada 6 meses, do saldo desse título de tesouro sai o valor dos juros que rendeu e ele vai cair na sua conta, né? Ele não vai te pagar lá no final. Aqui, agora indo para a parte de investir, né? Ele mostra aqui basicamente o porquinho novamente. Eu cliquei lá em investir. Aqui em renda fixa, a gente abre um outro mundo. Eu sei que muita gente aqui no YouTube fala renda fixa somente como sendo os títulos do tesouro. Mas a renda fixa a gente tem alguns outros ativos dentro disso, alguns outros tipos de ativo. Por exemplo, LCI, letra de crédito imobiliário. É como se a gente estivesse financiando o mercado imobiliário, emprestando dinheiro realmente para fomentar esse mercado. CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Então, é dinheiro que está indo para o agronegócio. CDB, Certificado de Depósito Bancário. Estou emprestando dinheiro para o banco. No caso do Tesouro, estou emprestando dinheiro para o governo, né? A gente só está emprestando para instituições diferentes, como se fossem instituições diferentes. E por isso eles recebem outras nomenclaturas. Além de que, perceba que, ó, vou pegar um exemplo aqui. LCI, liquidez de 6 meses. Esse é do próprio Inter, rende 91% do CDI. Primeira coisa, quanto que é o CDI? Vou investir nesse LCI aqui. Como é que eu sei se vale a pena? Quanto que é o CDI? Ele rende 91% do CDI. O CDI hoje vai estar girando em torno de 14,4% ao ano. Por quê? Porque a Selic está em 14,5%. A Selic é a nossa taxa de juros mãe ali, né? Ela que dita como é que o negócio vai andar. E ela é definida pelo Copom, pelo Banco Central ali, nas reuniões do Copom. O CDI, ele sempre está ali pertinho, em torno de 0,1 a menos, sempre, a gente considera. Então, ele está hoje em 14,4% ao ano. Se eu tenho um investimento como esse aqui que eu estou mostrando para vocês, que rende 91% do CDI, e eu tenho outro que rende 100%, como é o caso de uma caixinha, pelo rendimento, se a gente só olhasse o rendimento, é claro que a caixinha ia acabar fazendo mais sentido. Então é isso que a gente tem que avaliar sempre que vai investir em alguma coisa nesse sentido. Eu estou explicando aqui realmente o que está querendo dizer esses números aqui na tela. E lembrando, gente, que isso aqui é só olhando o rendimento. Estou explicando uma questão de rendimento, tá? Porque se a gente fosse olhar outros descontos que a gente vai ter em determinados tipos de ativos, pode ser que por conta do desconto, do imposto a se pagar, aquele que rende menos seja mais atrativo. Ele, no final das contas, vai botar mais dinheiro no teu bolso. Eu não estou entrando nesse mérito aqui. Foi só um exemplo para a gente entender realmente o que está querendo dizer esses 91% do CDI. Outros dados que a gente vê na tela aqui é que ele é garantido pelo FGC e isento de IR. Qual que é o grande ponto aqui? E é justamente essa isenção de IR que faz esse LCI ser um pouco atrativo. Veja bem, a garantia pelo FGC é o seguinte: se você tiver até R$250 mil aplicado em uma instituição e essa instituição tiver algum problema, quebrar, enfim, como a gente teve o caso do Banco Master recentemente, você pode solicitar o FGC
para resgatar esse valor para você. Então o FGC ele garante que você receba esse dinheiro de volta. É meio que um seguro que o teu dinheiro vai ser devolvido. Valores acima de 250 mil na mesma instituição já não contam mais. Mas o teto global do FGC para qualquer pessoa ali seria de 1 milhão. Só que é 250 mil por instituição. Então se você tiver 250 mil em 4 instituições, né, com um teto total de 1 milhão, o FGC vai te cobrir nesse quesito. E essa isenção do IR que tá aparecendo aqui, eu vou pedir pro editor botar ali na tela exatamente essa tabelinha que eu tô vendo aqui no meu computador. Ele mostra o prazo da aplicação e a alíquota do IR, do imposto de renda que a gente tem que tirar sobre o lucro que a gente teve. Lembrando que esse imposto aqui, ele é descontado sobre o lucro, né? Porque ele é sobre o ganho líquido. Ele vale tanto para renda fixa, renda variável, né? FIIs, ações e também os fundos de investimento. Perceba que para aplicações de até 180 dias é uma alíquota de 22,5%. E conforme vai aumentando o prazo do meu investimento, a alíquota vai caindo até chegar num máximo ali, né, num total máximo de 15%, no caso o mínimo, né, que vai ter de imposto ali, mas para baixo de 15% a gente não tem. E aqui vem justamente o pulo do gato do que eu disse para você antes. Por esse LCI ser isento de imposto de renda, muito provavelmente ele vai ser mais atrativo do que algum outro investimento que você talvez tenha uma rentabilidade maior, mas tenha que pagar o imposto de renda. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, não vou fazer essa conta, certo? Eu posso trazer um vídeo detalhado sobre isso, porque vai levar um certo tempo. Eu preciso abordar outros temas ainda aqui nesse vídeo. Mas é um ponto de atenção. O exemplo que eu usei antes, como eu falei, é só olhando o rendimento. A gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, nessa questão da isenção. Então agora, partindo para outros ativos, né? Se eu quiser investir em ações, em fundos imobiliários, ETF, eu venho aqui na parte de ações. Perceba que é só eu digitar aqui esses valores que aparecem aqui na tela, justamente, né? Esses valores da carteira, porque eu tenho a carteira do canal aqui no Banco Inter, tá? Mas se eu quiser pesquisar algum ativo para investir, por exemplo, eu posso vir aqui, né, digitar o ticker da empresa. Então eu vou botar aqui o ticker da Taesa para exemplificar para vocês. A Taesa é uma empresa do setor elétrico. Se eu quiser comprar uma unidade de Taesa, aqui vem um pulo do gato muito importante também. Geralmente lotes de ações são vendidos em packs, tipo uns lotezinhos mesmo, de 100 ações. Então a gente compra de 100 em 100. Quer ver? Eu vou mostrar aqui pra você. Vou clicar aqui na primeira opção que tá aparecendo. Tá vendo? TAEON, certo? E vou clicar aqui em comprar. Veja. Olha só, ele me deu a quantidade de 100 ações. E se eu apertar no maisinho, ele vai para 200. Ou seja, é como se eu tivesse a opção de comprar só 100 ações. Eu não consigo comprar menos. Mas, Jonathan, se eu não tenho dinheiro para comprar 100 ações, como é que eu faço para comprar uma só? Aqui que tá o segredo. Eu sempre vou colocar a letra F depois do ticker da empresa. Por quê? Eu tô dizendo o seguinte, que eu quero comprar ações da Taesa fracionadas. Então, olha, abriu a mesma telinha, quando eu apertei a opção da Taesa F, vou clicar em comprar e agora sim, ó, eu posso comprar uma unidade de Taesa a R$ 39,15. E se eu quiser concretizar essa compra agora, isso vai funcionar para as ações, para os fundos imobiliários, você pode comprar em quantidades menores. Eu só venho aqui, ó. Então, como hoje é domingo, eu não consigo estar comprando nesse exato momento. Se eu abrir aqui livro de ofertas, que é uma opção que também tem, eu mostro a quanto que estava sendo vendido e quanto que estava sendo comprado, né? Então, a gente tinha 27 ordens de compra, por exemplo, a R$ 39,16. Tem gente vendendo a R$ 39,79. E como hoje é domingo, e como eu falei, hoje é domingo, eu não consigo estar comprando nesse momento, eu posso agendar a compra. E assim que o mercado abrir no próximo dia, essa compra, ela vai ser executada ou não, a depender do preço que eu colocar, ou se eu colocar o valor a mercado. Nesse caso aqui, eu coloquei a quantidade de uma ação a R$ 39,15 e eu vou apertar em agendar a compra. Ele só me pediu uma validação aqui, ó. Sua ordem de compra de Taesa foi agendada. Então, amanhã quando abrir o mercado, se Taesa abrir nesse valor, tiver alguém vendendo esse valor, a minha ordem de compra vai ser executada. Eu posso ver essa ordem em minhas ordens, ó, veja, ela está agendada. Ela pode ser cancelada, que é o que eu vou fazer agora, né? Foi só para exemplificar para vocês. E se ela for positiva, pode ver aqui embaixo tem uma compra da HGLG11, onde a ordem foi executada. Então é por aqui que a gente acompanha as ordens e eu lanço posteriormente no Investidor 10, que é onde eu consigo visualizar toda a minha carteira. Ainda tem aqui toda a questão do Tesouro Direto, né? Que a gente já abordou antes, então fica tudo meio que nessa interface e é dessa forma que eu invisto. Quando a gente vai para Nubank, vou mostrar aqui para vocês, a ideia é bem parecida. Na Nubank eu vou só pegar aqui, vou vir aqui na parte da caixinha em investir. Então eu tenho um valor aqui na caixinha, certo? Vou apertar em investir e aqui ele abriu uma aba bem parecida com a do Banco Inter, certo? Então tem o CDB, que seria emprestar dinheiro por banco, né? Certificado de depósito bancário, como a gente falou antes. Aqui estão os rendimentos, aquilo que a gente já falou
Lá no Banco Inter também aparece aqui nos títulos da caixinha, então você pode estar comprando qualquer um desse, ó, CDI pós-fixado, 100% do CDI, é aquilo que eu falei lá no Banco Inter, acho que foi o primeiro ativo que a gente viu, né? Ele é pós-fixado porque ele rende 100% do CDI. O CDI varia conforme a Selic. Lembrando que ele é 0,1 a menos do que a Selic. Se a Selic está em 14,5, o CDI 14,4. Se a Selic cair, o meu rendimento vai cair também. Então ele não é uma coisa fixa travada. Ele vai variar conforme a taxa de juros. Uma coisa muito legal que eu achei aqui no aplicativo do Nubank, eu vou apertar essa opção ali sim, simular investimento, e ele já desconta até para mim o IR, o imposto de renda, no vencimento do título. Então perceba que em alguns títulos, né, que por exemplo não tem a liquidez diária, porque a liquidez diária eu posso tirar no mesmo dia, né, não preciso aguardar um certo tempo até o vencimento do título para retirar o dinheiro, ele já mostra para mim o valor que eu vou receber com a quantidade que eu aplicar. Então vou pegar aqui como exemplo, deixa eu ver aqui, ó, o segundo título que aparecer, porque o primeiro é de liquidez diária. Ele rende 96% do CDI, ele vai até 29 de agosto de 2026. Um imposto de renda de 22,5%, então ele é um imposto mais alto ele é o imposto mais alto que vai ter na nossa tabela regressiva, porque ele dá menos de 180 dias. Eu aplicando R$1.000, eu vou receber um valor líquido aí de aproximadamente 1.025. O emissor é o Ouribank e aí a gente consegue ver os emissores aqui, ó, Banco Caixa Geral, Mercado Livre, Banco BV, que mais a gente tem aqui, ó, Paraná Banco. Então a gente consegue ver o órgão emissor desses títulos também. LCI, LCA, aqui tava meio que junto no Banco Inter, mas são letras de crédito imobiliário e também do agronegócio. Eles também têm os seus rendimentos, são isentos de imposto de renda, proteção do FGC. Não vou entrar em detalhes porque a gente já falou disso antes. Ações brasileiras, fundos de índice, que são os ETFs. Para quem não sabe o que é ETF, vamos imaginar que a gente tenha um ETF de empresas brasileiras pagadoras de dividendos. Dentro desse ETF, se eu comprar esse ETF, eu vou pagar uma taxinha para quem está administrando tudo isso. E aí eu vou conseguir olhar a carteira desse ETF. Imagina que o ETF seja um fundo. Dentro desse fundo, vai entrando o dinheiro do pessoal que está comprando cotas do ETF. O gestor vai lá e vai aplicando nessas ações pagadoras de dividendos, porque é o propósito desse ETF. Eu vou ter um outro ETF que ele replica o índice S&P 500 dos Estados Unidos, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, o gestor, conforme vai entrando o dinheiro, ele vai aplicando nessas empresas, né? Cada ETF vai ter a sua ideia, o seu propósito. Nos Estados Unidos isso é bem mais difundido do que aqui. E é até um mercado bem interessante. Se você não tem tempo, talvez, de acompanhar suas empresas, aplicar em um ETF talvez seja o melhor caminho. Aqui também tem a parte de tesouro direto, fundos de investimentos, ações globais, fundos imobiliários, né? Aqui também é separado essa parte. Mas bom, basicamente é isso que a gente tem que olhar na hora que vai aplicar o seu dinheiro. E é dessa forma que eu faço. Você pode ver, pode acompanhar aqui na nossa série Jornada do Milhão. Eu sempre vou estar entrando no Banco Inter e fazer as ordens mais ou menos dessa forma. Toda análise, toda questão que a gente olha de números, né? É claro que tem ali os investimentos que são isentos, tem os que não são. Tudo isso a gente faz antes. Só entra no aplicativo realmente com a decisão tomada, né, de qual ativo que eu vou comprar em determinado dia. E aí fica acompanhando realmente aquela ordem de compra, se ela se concretizou ou não. Todo o acompanhamento, tudo que a gente faz de análise, de olhar a carteira, como é que tá, hoje eu utilizo o Investidor 10, eu lanço lá esses ativos comprados, a que valor eu comprei, em que data que eu comprei, e aí o próprio site, a própria plataforma já vai mostrando a nossa rentabilidade ao longo do tempo. Então, como eu tinha falado no vídeo passado, eu me recordo que eu toquei no ponto de que a plataforma, a corretora, aqui no caso a gente usou 2 aplicativos de bancos, né, porque é o que o pessoal mais usa, é mais difundido, eles são somente a porta, eles somente conectam a gente como investidor até na bolsa. Então eles vão fazer o trabalho de, eu quero comprar 20 ações do Banco do Brasil. A corretora vai lá, a gente faz a ordem, ela vai lá, pega 20 ações do Banco do Brasil e traz para o nosso CPF. Fechou. Tá no nosso nome e tá tudo certo. Toda a parte de análise, que é o que a gente vai começar a ver agora, como é que a gente identifica oportunidades, relatórios, onde a gente consegue relatórios para analisar bons fundos, boas ações, o que a gente olha, a gente vai começar a tratar nos próximos vídeos. Eles vão vir antes disso aqui. É claro que a gente precisa ter um conhecimento, porque essa aqui é a parte mais básica do negócio, vamos dizer, que é realmente entrar na corretora, ali no banco, e fazer a ordem de compra e esperar se concretizar. Olhando para um nível de dificuldade, olhando para um nível do que realmente vai tomar tempo, agora a gente vai começar a entrar no mundo aí de acompanhar as empresas, de entender o que elas fazem e tudo mais. Então, se você gostou do vídeo, se eu conseguir te ensinar realmente a como aplicar o dinheiro dessa forma, eu sei que muita gente já usa as caixinhas ali, mas até para estar conhecendo essas outras funcionalidades dos aplicativos, né, que hoje eles oferecem,
eu acredito que é muito importante. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários, compartilha com mais pessoas para que elas também acompanhem o canal, ativa o sininho para sempre receber notificações quando a gente soltar novos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.